Então vamos à resolução das questões do concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha, curso OBSU. Então eu vou resolver a questão que caiu em 2012, questão 9, é uma questão de equação diferenciais ordinárias, EDO de segunda ordem, homogênea. O que diz a questão? O valor de V0 em real, para o qual x de t do problema de valor inicial, x de duas linhas, mais x' menos 2x é igual a zero, uma EDO de segunda ordem homogênea. Se é de segunda ordem, ele tem que me dar duas condições iniciais, e ele deu x de 0 é igual a zero, x' de 0 é igual a V0, e satisfaz x de 1 é igual a 1 sobre E ao quadrado. Então, ele quer saber qual é o valor de V0. O que a gente tem de importante nesse problema? Temos uma EDO de segunda ordem, homogênea, onde foi dadas as suas condições iniciais, e temos uma condição x de 1 é igual a 1 sobre E ao quadrado. Para isso aqui acontecer, qual é o valor de V0? Então, vamos relembrar a EDO de segunda ordem homogênea. É muito fácil, muito tranquilo. Então, uma EDO de segunda ordem homogênea ela é igual a zero. Então, o primeiro passo é você escrever a equação característica dessa EDO. Então, onde tem y, duas linhas, eu coloquei r ao quadrado. Onde tem y', a gente coloca r. Mais c, onde tem y, a gente coloca 1, é igual a zero. Caímos numa função do segundo grau. Fórmula de Bhaskara, delta B2 menos 4ac. Então, o primeiro passo é a gente calcular o valor de delta dessa equação. Então, delta, quando a gente calcula o valor de delta, a gente cai em três casos. Delta maior do que zero, delta igual a zero e delta menor ou igual a zero. Então, dependendo do caso que a gente cai, a minha equação característica já vai ter uma solução rápida e fácil. É só decorar. Então, quando delta for maior do que zero, vamos ter duas raízes reais e distintas, lambda1 e lambda2, que eu chamei. Então, o valor da minha EDO vai ser igual a y de x, que é a minha solução, é igual a c1 exponencial lambda1 de x mais c2 exponencial lambda2 de x. Segundo caso, quando delta é igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais, lambda1 igual a lambda2, que é igual a lambda. Então, meu y de x, a minha solução da minha EDO vai ser igual a c1 exponencial lambda(x) mais c2 x exponencial de lambda(x). Diferença de um para o outro, repare, a minha solução da minha equação do meu segundo grau vai ser lambda. Então, lambda, lambda. E no meu segundo termo aparece um termo de x. E quando delta for menor do que zero, eu vou ter duas raízes complexas. Então, Marinha gosta muito desse terceiro caso. A solução da minha EDO vai ser igual a y de x, vai ser igual a c1 exponencial alfa(x) cosseno de beta(x) mais c2 exponencial alfa(x) seno de beta(x), onde alfa e beta é dado aqui por lambda1 e lambda2. O que muda aqui? Eu vou achar aqui uma raiz de um número negativo. Quando eu acho a raiz de um número negativo, eu passo um número negativo, que é menos 1. Menos 1 é a mesma coisa que i ao quadrado, eu passo o i para o lado de fora. Então, eu vou ter uma raiz complexa. Então, quem é alfa, menos b sobre 2a. E quem é beta, raiz quadrada do módulo de b2 menos 4ac sobre 2a. Então, em todos os três casos, eu tenho que resolver a minha equação característica. Fórmula de Bhaskara. Vamos aplicar isso para o nosso problema. Isso foi só um pequeno lembrete. Aplicando o nosso problema, separei a minha EDO de segunda ordem homogênea, minhas condições iniciais. Deixei guardado isso aqui, x de 1 igual a 1 sobre E ao quadrado, que eu vou utilizar isso no final para achar V0. Então,
EDO de segunda ordem homogênea, vamos reescrever nosso polinômio característico. Fazendo isso, x2' r², x' menos 2x, x passa a ser 1, menos 2 é igual a 0. Achei meu polinômio característico. Achar o valor de delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Para o nosso problema, a gente sabe que A é igual a 1, B é igual a 1 e C vai ser igual a menos 2. Achando o valor de delta, 1² menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 2. Está faltando um menos aqui. C é igual a menos 2. Vamos corrigir. Resolvendo isso, eu vou ter menos 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, mais 8. Então, delta deu igual a 9. Se deu igual a 9, meu delta é maior do que zero. Eu caio no meu primeiro caso. Quando delta é igual a zero, a solução da minha IDO, delta maior do que zero, a solução da minha IDO vai ser da seguinte forma. X de t vai ser igual a C1 exponencial R1 de t mais C2 exponencial R2 de t. Vamos resolver aplicando a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, para achar a solução do meu polinômio característico, eu vou ter R1 de 2 vai ser igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Menos B, B é igual a 1, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta a gente achou que é 9, que vai dar mais ou menos 3 sobre 2 vezes 1, 2. Então, meu R1 vai ser igual a menos 2, porque vamos pegar só a parte negativa. Menos 1 com menos 3, menos 4, dividido por 2, menos 2. E o meu R2 vai ser igual a 1, que vai ser menos 1 mais 3, vai ser igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Achando R1 e R2, eu vou substituir na minha solução. Substituindo na minha solução, R1 e R2, minha solução homogênea vai ser igual a C1 exponencial de menos 2t mais C2 exponencial de t. Então, o próximo passo é utilizar as minhas condições iniciais, x de 0 igual a 0 e x' de 0 igual a V0, para achar C1 e C2. Vamos fazer isso? Então, usar as condições iniciais para encontrar C1 e C2. Primeira, x de 0 é igual a 0. Substituindo na minha solução, x de 0 vai ser igual a C1 exponencial de 0 vai dar 1, mais C2 exponencial de 0 também vai dar 1. Então, C1 mais C2 é igual a 0. Vamos agora para a segunda. Para a segunda, eu tenho que encontrar a x', a derivada da minha solução. Então, eu tenho que derivar essa minha solução. Então, a minha derivada disso, repare, vamos fazer um pouquinho devagar. Tenho aqui, o que nós temos aqui? Eu vou ter que derivar exponencial de menos 2t. A derivada disso vai ser igual a derivada da interna, quem é a minha interna? Menos 2t. Derivada de menos 2t, menos 2. Vezes a derivada da minha externa. Quem é a minha externa? Exponencial. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Exponencial de menos 2t, repito, o que já tinha. Então, apliquei regra da cadeia. Então, fiz aqui embaixo, menos 2, C1 exponencial menos 2t, mais C2 exponencial de t derivada vai ser exponencial de t. Achei x' de t. Vou substituir a condição inicial. X' de 0 vai ser igual a menos 2C1 mais C2 é igual a V0. Então, achei duas equações e eu tenho duas incógnitas. C1 mais C2 igual a 0, menos 2C1 mais C2 igual a V0. Eu consigo montar um sistema. Então, montando um sistema, vamos resolver ele por soma. Então, eu vou multiplicar a equação de baixo por menos 1.
Fazendo isso, eu vou ter 2C1 menos C2 é igual a menos V0. Vou cortar C2 com C2, logo 3C1 é igual a menos V0. Meu C1 é igual a menos V0 sobre 3. Achei C1, quero achar C2. Passo C1 para o outro lado, C2 é igual a menos C1. Logo, C2 é igual a V0 sobre 3. Então, vou pegar o valor das minhas constantes que eu acabei de encontrar e substituir na minha solução. Então, a solução desse problema vai ser igual a x de t é igual a menos V0 sobre t, exponencial de menos 2t, mais V0 sobre 3, exponencial de t. Então, achei a solução. Só que ele quer saber qual é o valor de V0 para x de 1 ser igual a 1 sobre e ao quadrado. Então, agora vou trabalhar com essa condição para achar V0. Fazendo isso, vou substituir x de 1. Tá? Onde tem t passa a ser igual a 1. Então, eu tenho menos V0 sobre 3, exponencial de menos 2, mais V0 sobre 3 exponencial, que aqui é de t, é igual a 1 sobre e ao quadrado. Vou colocar o V0 em evidência. Colocando V0 em evidência, esse menos passa a se ligar ao exponencial, menos exponencial de menos 2, mais exponencial sobre 3 é igual a 1 sobre e ao quadrado. Vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu tenho 3 sobre e ao quadrado, que multiplica menos e de menos 2, mais e. Agora, basta fazer essa multiplicação aqui, fazer o chuveirinho aqui. Então, eu tenho e vezes menos e ao quadrado. Repito a base, mantenho o sinal de menos, repito a base, somos o expoente. Menos 2 com mais 2, menos e de 0. Faça a mesma coisa com o outro lado, certo? Então, a gente aqui fez o famoso chuveirinho, multiplicando. Logo, eu tenho e ao quadrado vezes e, repito a base, e somo o expoente. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho que V0 vai ser igual a 3 sobre e de 0 mais e de 3. Todo mundo sabe que e de 0, todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, eu vou ter aqui, meu V0 vai ser igual a 3 sobre menos 1 mais e ao cubo. Rearrumando, eu encontro que meu V0 é igual a 3 a e ao cubo menos 1. Vamos analisar a resposta. Logo, chego à conclusão que a resposta desse problema seria a minha letra B. Uma questão aí um pouquinho mais complicada, de EDO, de segunda ordem, homogênea.